E aí, galera do DataDT, o vídeo é sobre Python e nós vamos trabalhar hoje com a biblioteca mais famosa do nosso amigo Python, a biblioteca Pandas. Vamos realizar a limpeza e tratamento de dados com Pandas. Então o vídeo de hoje está topíssimo. Então bora lá! Pessoal, para quem não conhece, Pandas é a biblioteca fundamental de Python para manipulação de dados. Você que quer ser analista de dados, então você vai usar ela muitíssimo mesmo. No meu dia a dia de análise de dados, Pandas é essencial. Ela é conhecida como o Excel do Python, porque no Pandas você consegue manipular os dados de várias formas. Ela é muito prático, muito ágil. Você fazer recorte, fazer pivô, agrupamentos, tirar estatísticas, ela é realmente fantástica. Então aqui no vídeo de hoje vamos dar um pequeno exemplo do poder que o Pandas tem, certo? Então antes de começar o vídeo aqui, nossa análise e limpeza de dados com Pandas, dá o seu like, se inscreve no canal, comenta, você trabalha com Python, está começando agora, né? Qual a sua perspectiva? Vai evoluir no Python, quer ver outra biblioteca? Quer um vídeo mais detalhado sobre o Pandas, uma análise exploratória mais robusta, certo? Tem algum dataset que você queira compartilhar aqui comigo? A gente coloca aqui no canal um vídeo específico sobre esse dataset, uma análise. Então, pessoal, ajuda aí, principalmente na inscrição e na curtida, que é para gerar aqui um engajamento e melhorar o canal, beleza? Então, bora lá para o nosso Jupyter Notebook. Aqui é a nossa telinha, Jupyter Notebook. Estou no VS Code e estou aqui com esse arquivozinho análise e limpeza de dados com Pandas. Neste notebook nós vamos carregar um dataset, um CSV, que está no domínio público. Vamos fazer limpeza de dados ausentes, tirar umas estatísticas básicas, gerar uns insights com Group By e um gráficozinho com Matplotlib. Na primeira célula aqui nós fazemos o que? A importação das bibliotecas, e é uma boa prática fazer o import no começo do seu trabalho. Dando aqui um play, importei as bibliotecas, a minha versão aqui está 3.12 do Python, importei e vou carregar os dados desse dataset público, dataset de gorjetas, que está aqui no GitHub. Esse endereçozinho aqui no GitHub vai estar aqui o dataset. Então se eu der aqui um play, está aqui fez a leitura da URL, baixou os dados, olha, o id CSV. Se eu colocar essa URL no browser, ele vai me retornar, se eu ver um CSV, formato CSV. Fiz a leitura aqui dessa URL, o id CSV, ele me gerou um DF no dataframe. Aqui eu estou dizendo para ele ler DF, meu dataframe. Dataframe é a estrutura base do Python, é uma tabela bidimensional, linhas e colunas. E aqui eu estou dando aqui um head, que traz por default 5 primeiras linhas. Se eu colocar aqui um 10, ele vai trazer aqui as 10 primeiras linhas. Então eu posso alterar se eu botar um 3, vai trazer menos. Eu posso alterar o parâmetro aqui do head e simplificar. Eu não tinha colocado aqui, mas vou colocar agora. Um que eu acho bacana é esse cara aqui, o DF Info. Se eu der aqui um play, o DF Info, deixa eu aumentar aqui um pouco o zoom, para melhorar aí quem está assistindo. O DF Info está trazendo aqui as colunas, tem 244 colunas, nenhum dado nulo. Total aqui da compra do tipo float, a gorjeta do tipo float, aí sexo, o cara é fumante, o dia. Subindo aqui a gente consegue ver aqui as informações, né? Total da conta, a gorjeta, o sexo, se é fumante ou não, o dia da semana, o timer e aqui o tamanho de pessoas que estavam na mesa. Então aqui isso aqui que estão vendo nesse momento é uma análise exploratória. A partir daqui já estamos fazendo uma análise exploratória nos dados. Vamos verificar se tem valor ausente. Não tem valor ausente, já tinha verificado aqui em cima. Caso tivesse aqui, ele listaria aqui, faria aqui um ranking e poderíamos remover esses valores ausentes. Não vai ter nenhum, né? Se eu
dei aqui o play, ó, 2, 4, 4, 7. Então as mesmas 7 colunas, né? Começando em 0, lembrando que Python indexação começa em 0. Vai até os 6, 7 colunas, 244 linhas. Eu dei um drop NA, que ele excluiria qualquer linha em que uma das colunas estivesse com valor ausente. E na sequência eu dei aqui um shape. E aqui, galera, é uma boa prática, certo? Isso que eu estou fazendo aqui agora, ó. Eu considero, eu trabalho assim, certo? Muito com isso. Tinha o meu DF original, que é o DF que eu carreguei os dados lá do CSV. E aqui eu estou criando um DF clean, que está recebendo, aqui ficou igual, mas se ele tivesse tipo uma linha a menos, tivesse dropado uma linha, excluído. Então esse novo DF clean ficaria com 2, 4, 3. E isso é considero uma boa prática. Por que eu considero uma boa prática? Aqui o exemplo é simples, mas no dia a dia a gente trabalha com grandes volumes de dados. Então, às vezes, uma ação dessa leva alguns minutos ou até talvez horas, dependendo da operação. Então, quando a gente vai fazendo assim, um recorte do data frame, caso a gente faça alguma besteira lá embaixo, cometa algum erro, não precisa executar todo o notebook de novo. A gente volta para aquele ponto. Por exemplo, se eu fizer alguma besteira, que no DF clean, eu poderia voltar aqui e já pegar do original. Não precisaria carregar novamente o data frame original, né? Pegando esse contexto. Então, no dia a dia, eu faço várias cópias, né? Eu sempre criando novos data frames que acaba que viram meio que um ponto de checagem. Então, voltando aqui para o código, temos aqui o drop NA. E agora estou renomeando as colunas do nosso DF clean para a notação, né? Snack case. Olhei aqui, ó, total. Acho que já estava até, porque só para demonstração, não vai alterar nada. Mas caso eu tivesse uma coluna que não tivesse nessa notação de underline e tudo, ele colocaria nessa notação. Porque às vezes pegamos datasets que as colunas não vêm nesse formato aqui bonitinho, certo? Minúsculo, separado por underline, às vezes a coisa vem meio baldeada. Então com esse código aqui eu estou deixando todo mundo minúsculo, estou tirando os espaços em branco e colocando o underline. E as minhas colunas. Como as colunas já estavam nesse padrão, então não sofreu nenhuma alteração. Mas é bom que aqui já fique exposto para a área de necessidade de vocês. E aqui um bem bacana também, que é um describe, que ele vai pegar as variáveis numéricas e já nos dá assim, uma ótica da grandeza do nosso dataset. Então, o que é que ele não diz? 244, né, para cada coluna, né, de não tem dados nulos, mas a maior conta está aqui, 50.81. É a maior conta desse dataset. A menor, 3.07. Numa média aqui, né, de 17.79, que aqui a gente tem o primeiro quartil e o terceiro quartil. Um desvio padrão de 8.9, o que é o desvio padrão? Quanto maior o desvio padrão, mais dispersos estão os dados. Então, se não está mais alto, então o valor das contas estão mais disperso. E aqui é a nossa mediana. Da mesma forma, a maior gorjeta aqui foi 10, a menor gorjeta foi 1. A menor mesa tinha só uma pessoa e a maior mesa tinha 6 pessoas nela. Então, nesse momento, por que essas pequenas funções são muito úteis no Python? Porque você vai começando a entender os seus dados. Principalmente se aquele dataset que você está utilizando, você não tiver o conhecimento prévio dele. Porque às vezes no dia a dia está trabalhando, então a gente já conhece o nosso negócio, certo? No meu dia a dia dificilmente eu faço uma análise exploratória mais detalhada assim, porque eu já estou há muitos anos na empresa, então eu já domino meu negócio. Mas quando acontece de chegar um novo dataset ou algum outro trabalho, consultoria ou uma aula que eu tenho para preparar, eu faço uma análise exploratória mais detalhada, tipo coluna a coluna, para entender os dados. Tem que entender os dados para poder analisá-los. Não tem como a gente criar uma análise sem ter um entendimento do que os dados estão nos dizendo. Então, voltando aqui, o DF clean, estou dando aqui um volume count, muito bacana essa função. O que é que ela vai fazer? Ela meio que faz um group by. Ó, masculino 157, feminino 87. Volume counts ele pega
que é com Unsex, pega aqui os distintos e gera a repetição deles. É como se fosse um group by lá da SQL. Então tá aqui, ó, 157 masculinos e 87 femininos. Então nosso dataset, os homens aqui são quase o dobro, né? 108, 16. Então tá bem maior o número aqui. E aqui eu posso, aqui é como se fosse o group by da SQL, mas eu tenho aqui o group by do data frame. Eu estou pegando aqui o dia da semana, sexta-feira, sábado, domingo e quinta, se eu não me engano, e estou pegando a média das gorjetas. Então a média maior aqui, galera, mais em média, tem uma mão mais aberta aí para a gorjeta aqui no domingo, né? Tá em inglês, né? Sunday aqui no domingo, 3.2. O dia que a galera mais muquirana é na sexta. Friday aqui, ela tira para beber, né? Quer gastar com a serva, né? Não quer deixar de gorjeta. Mas no domingo, o pessoal aqui abre mais a mão. Então aqui é o group by. Estou passando o primeiro parâmetro daí. E o parâmetro que eu quero realizar a operação na sequência. Eu posso pegar aqui também, ó, tirar aqui o min, botar aqui um sum. E agora ele tirou. Fez aqui a soma, então, de gorjetas, né? Ó, pra você ver como é a análise de dados. Em média, o domingo era maior. Em valores brutos, o sábado é maior. Então, nem sempre a média vai coincidir com o valor bruto. Então, aqui, ó, sábado está ganhando e a sexta-feira quase ninguém está indo. Então, a galera está pagando bem, né? Na sexta. Porque só deu 58 total. Descendo agora aqui, um gráficozinho. Estou pegando o mesmo group by aqui, estou fazendo um plotzinho do tipo bar. Eu estou pegando as médias da gorjeta por dia. Aqui o label do eixo Y, valor da média da gorjeta, e o meu PLT do Matplot lá em cima. PT show. Eu dei aqui o play. Tá aqui minhas médias de gorjetas por dias, esse gráfico lindo e maravilhoso. Poderia ter colocado também a soma. Isso aqui é só um pequeno exemplo, certo? Certo, pessoal? Isso aqui é só um pequeno exemplo rápido. Python é muito poderoso, tem inúmeras outras funções, aqui eu só trouxe algumas, tem várias outras mesmo, tem pivô e por aí vai, certo? Tem muitas outras. Se você quiser que eu traga outras funções ou um detalhe maior sobre isso aqui, num dataset mais complexo, uma análise mais detalhada, você bota aí nos comentários. Mas que eu posso falar assim, né, na minha experiência profissional, eu acho que Python hoje, né, tá quase nem nenhum diferencial, assim, prioritário, certo? Todas as vagas de análise de dados, em qualquer área de dados, assim, a base fundamental, né, pedra filosofal seria o SQL, mas Python é muito forte ali, Python muito forte. Então, se você quer ser um profissional de ponta, dos melhores, vai ter que saber Python, não tem pra onde correr. Então, galera, muito obrigado pela atenção, para quem ficou até aqui, o meu agradecimento e até a próxima e fui!